Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago mais uma palavra abençoada para te fortalecer e para te deixar de pé. Porque saco vazio não para em pé, né? É um ditado antigo que a gente ouve aí de vez em quando. Então vamos nos alimentarmos, nos enchermos da palavra de Deus, porque enquanto nós estivermos cheios delas, nós estaremos de pé, nós estaremos firmes para enfrentar o dia a dia de trabalho, o dia a dia de batalha, de luta. Então vamos ficar sempre de pé, vamos meditar na palavra de Deus dia e noite, refletir sempre nela e ser conduzido pelos mandamentos do Senhor, pelo aquilo que Ele quer para a nossa vida, porque o melhor caminho é a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Enquanto a gente está debaixo da mensagem do Senhor, enquanto a gente está fazendo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, a gente vai estar sempre sendo guiado por uma luz, por um caminho, por uma direção certa, nos livrando de todo o mal, né? Então vamos nos fortalecer dessa palavra, fique até o fim, porque a mensagem de hoje é uma mensagem poderosa. Hoje eu vou trazer a palavra do Senhor, a oração do Pai Nosso, é uma oração poderosa, uma oração abençoada, onde Jesus nos ensina como orar e a importância dessa oração. Então fique comigo até o fim. Se você ainda não é inscrito, vamos juntos nos transformar numa grande igreja de Cristo, fazer parte desse ministério, nos alimentarmos todos os dias, porque eu trago a mensagem de Deus aqui para você todos os dias. Então se inscreva, ative o sino das notificações, curta, compartilhe com outras pessoas também, para elas serem ajudadas, para elas serem fortalecidas e serem alimentadas, porque o melhor alimento é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade, ela irá resistir a qualquer teste, ela destrói os desejos errados dentro de você, ela libera a sua fé, ela produz esperança, ela purifica a sua mente, é a chave principal para o sucesso de qualquer empreendimento. Essa é a palavra de Deus. Então é muito importante que você fique, que você esteja aqui comigo todos os dias, para que você faça parte desse alimento diário. E a mensagem que eu trago hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo a partir do 9, que é a oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, então vamos começar com essa oração. Enquanto eu leio, você medita nela, você deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, porque eu tenho certeza que você se ficará diferente depois dessa oração, que seu dia, a sua semana, a sua vida será diferente. Então feche seus olhos, então vamos para a leitura, que também é uma oração desta palavra, que é uma palavra linda, que é uma mensagem abençoada. Vamos a ela? Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orares assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra abençoada. Que oração abençoada. Que essa oração venha para te fortalecer no seu dia, que ela venha para te alimentar, para te encorajar e para te ensinar. Muita gente ora o Pai Nosso, mas ora de uma forma leviana, ora de uma forma qualquer. Quando Jesus nos ensina, através dessas palavras, a orar o Pai Nosso, o intuito da oração é abrirmos o nosso coração para Deus, é nos entregarmos para Deus e cumprir aquilo que a gente fala com Deus. Quando a gente ora, a gente está conversando e está nos declarando para Deus. Em muitas das nossas orações a gente faz promessas, em muitas das nossas orações a gente faz voto com Deus, a gente tem que cumprir aquilo que a gente fala com o Senhor, porque tudo que Ele fala conosco, Ele cumpre em nossas vidas. Tudo que Deus promete, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Então não faça essa oração de uma forma qualquer. Sempre que você for orar o Pai Nosso, sempre que você for orar a Deus, não faça como um script, como se você estivesse num teatro e apenas lesse aquelas palavras para que houvesse, que você achando que vai haver algum efeito, que essas palavras ela tem poder. Não, a palavra de Deus ela tem poder. A Bíblia é a palavra de Deus, mas você precisa crer nela. Você precisa cumprir aquilo que está nela, os mandamentos do Senhor. E assim é a oração, assim é a oração do Pai Nosso. A oração é a nossa declaração a Deus. E quando Jesus ele ensina os discípulos naquela época, porque os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Mestre, nos ensina como orar da forma conveniente, do jeito certo. Que assim como eles também naquela época, muitos hoje não sabem orar, né? E a forma correta de orar é fé. Você, quando fecha seus olhos, dobra os seus joelhos, conversa com o Pai, você precisa crer no poder de Deus na sua vida e você precisa se entregar de uma forma verdadeira para Deus. Quando Jesus ora o Pai Nosso, Ele não quer que seja uma reza, um script, uma coisa mecanizada. Ele nos mostra o caminho da oração, como nós devemos chegar ao Pai, mas também há um princípio básico, que é a nossa fé. A nossa fé, a nossa obediência é a forma correta de orar ao Senhor. Então você se entrega a Deus, põe para fora tudo o que está no seu coração, tudo o que você está sentindo de uma forma verdadeira. Assim você estará orando da maneira correta, da maneira certa. E quando Jesus começa orando dizendo Pai Nosso, quando ele diz Pai Nosso, ele está nos ensinando o seguinte, que quando a gente chega a Deus clamando, dizendo a Ele que Ele é o nosso Pai, para que Deus se torne o nosso Pai, tem que haver uma ação. Nós crermos em Jesus Cristo como o nosso único suficiente Salvador. E através de Jesus nós passaremos a ser filhos de Deus. Muitos são criaturas de Deus. Para você sair da condição de criatura e se tornar filho, você tem que crer em Jesus como seu único suficiente Salvador, porque foi Ele quem veio nos salvar, foi Ele quem entregou a sua vida por nós, e Ele que é o Filho unigênito de Deus. E todos nós passamos a ser filhos através de Jesus Cristo. A humanidade toda é criação de Deus. Os filhos somente aqueles que creem em Jesus Cristo e seguem os seus mandamentos. E aqui Jesus está nos ensinando. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. E filhos, quando vai chegar a seu pai, ele diz Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Quando ele diz santificado seja o seu nome, apesar de Deus ser o nosso Pai, nós temos que entender a santidade dele. Ele não perdeu a sua santidade, então devemos ter o respeito e a fé e crendo no poder que ele tem em nossas vidas. A santidade de Deus permanece. Pai Nosso, nós passamos a ser filho, mas não podemos deixar de entender na verdadeira santidade de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que está lá conduzindo a nossa vida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E assim ele avança com seu ensinamento e diz, venha o teu reino. Quando Jesus ele diz, nos ensinando a orar, venha o teu reino, o que ele diz com esse ensinamento? Nós temos que clamar primeiro pelo reino de Deus. O reino de Deus tem que ser o principal alvo em nossas vidas. O reino de Deus tem que habitar em nós. Um dia nós viveremos em Deus. Um dia nós viveremos face a face com Cristo. Será o reino, a glória de Deus, onde toda lágrima será enxugada, onde não entrará contaminação alguma, onde a verdadeira paz existirá, que é a paz de Cristo, a paz do reino de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, a nova cidade que Jesus está preparando para nós. E é esse reino que nós temos que buscar todos os dias. Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Aqui cabe uma observação muito importante. Nós temos que entender no poder da oração. E toda vez que nós oramos, nós nos declaramos para Deus
e pedimos para que faça a vontade dele em nossas vidas, 90% das vezes que nós clamamos para que Deus faça a vontade dele, 90% das vezes é diferente da nossa vontade. Porque Deus enxerga além do que nós enxergamos. Deus quer sempre o melhor para nós. E nem sempre a vontade dele vai ser a mesma que a nossa. E é onde muitos, às vezes, acabam não entendendo. Que a gente ora a Deus e fala: Pai, faça conforme a sua vontade na minha vida. E Deus faz. E na maioria das vezes a vontade dele era diferente daquilo que nós estávamos pensando. Porque a nossa visão é limitada. Então, quando a gente pede a vontade de Deus em nossa vida, nós temos que estar preparados para saber que a vontade de Deus, na maioria das vezes, não é a nossa vontade. E entendermos e aceitarmos, porque se você pede para Deus fazer a vontade dele na sua vida, você não pode depois reclamar quando a vontade dele for feita. Você entrega os seus planos a Deus e ele age, depois você quer tirar para fazer a sua vontade. É por isso que muitas pessoas acabam entrando em caminhos de sofrimento, porque primeiro ela quer fazer algo diferente da vontade de Deus. Deus quer algo para a vida dela e ela faz o oposto, o diferente. Então esteja preparado para receber a vontade de Deus na sua vida. E saiba, na maioria das vezes, a vontade de Deus não é a sua vontade. A vontade de Deus não é aquilo que você quer no seu momento. Claro, haverá situações que aquilo que você quer vai concordar com a vontade de Deus. Aí é o casamento perfeito, porque tudo de Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Mas tem muitas situações em que a nossa vontade casa segundo o coração de Deus. Aí nós entenderemos de uma forma melhor, porque a palavra de Deus nos ensina que hoje nós não entendemos, mas amanhã a gente vai entender, porque Deus ele sempre clareia o nosso caminho. Ele sempre nos mostra o propósito, o porquê de tudo que ele faz na nossa vida. Então não se preocupe. Se você entregou nas mãos do Senhor, saiba que o melhor para a sua vida está por vir. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina a entendermos e saber pedir que a gente tem que buscar aquilo que é necessário para hoje. Quando a gente pede a Deus o necessário, isso evita que chegue a nós o pecado da ganância. Muitas e muitas pessoas se perdem as suas vidas porque querem além daquilo que precisam. Não queira mais do que o necessário. E às vezes você acha que o necessário é algo medíocre. Deus não é medíocre. De repente o necessário para a sua vida vai ser em abundância. As comportas dos céus estarão abertas para a sua vida. Algo grandioso. É o que Deus escolheu necessário para você naquele dia. Porque as pessoas estão sempre atrelando necessidade, o necessário com pouco. E Deus não é um Deus de pouco. Deus é um Deus grandioso. E o necessário que Ele quer para nossas vidas vai muito além de uma conta milionária. Vai muito além. Então saiba entender. Peça a Deus o necessário, o pão nosso de cada dia. Aquilo que você precisa. Não caia no pecado da ganância e querer além daquilo que é necessário para a sua vida. Porque quando você quer o além, você acaba querendo aquilo que não é seu, aquilo que é do outro. E isso pode trazer um mal muito grande para você. Então saiba, o pão nosso de cada dia é o que nós precisamos. Amém? Aleluia! Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus está sempre pronto para nos perdoar, porque Ele é um Deus perdoador. Mas saiba, Ele quer que você perdoe também. Assim como Ele te perdoa, Ele quer que você perdoe aquele que um dia te fez mal. Aprenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele não vai libertar aquela pessoa que você perdoou. O perdão, ele vai te libertar. Porque quando você perdoa alguém, está tirando de você algo que vai te fazer mal. Uma mágoa, uma dor, você vai estar sendo aprisionado. Então, se você perdoou, você está sendo liberto.
Se você guarda rancor, você está sendo preso àquela pessoa enquanto você estiver rancor dela. Então saiba, perdoe, saiba perdoar. Uma vez Pedro chegou para Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Não. Jesus disse a ele: 70 vezes 7. Então esteja pronto para perdoar muitas e muitas vezes, porque você é um pecador, eu sou um pecador, e Deus sempre está pronto para nos perdoarmos. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós tenhamos um coração contrito, um coração aquebrantado, e pedimos perdão a Deus, porque Ele irá nos perdoar. Uma vez, Jesus contando uma história, um homem tinha uma dívida e ele chegou para o seu senhor e falou: Senhor, perdoe essa minha dívida porque eu não tenho condições de te pagar. E o senhor daquele homem foi e perdoou a dívida dele. Aquele mesmo homem que pediu perdão pela dívida tinha uma outra pessoa que o devia. E essa pessoa pediu perdão pela dívida dele, e esse homem que foi perdoado não foi capaz de perdoar. Outras pessoas viram o homem perdoado não perdoando. Então eles foram e levaram essa informação para aquele senhor que havia dado perdão para aquele homem. Chegaram: Senhor, aquele homem que veio te pedir perdão pela dívida, que o Senhor perdoou a dívida dele, ele não foi capaz de perdoar lá na frente. Então aquele senhor que perdoou aquele homem foi e mandou prendê-lo. Se você quer receber perdão, seja capaz de perdoar quantas vezes forem necessárias. Tenha um coração aberto para o perdão. Aleluia. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, Deus nunca colocará você diante de uma tentação. Deus nunca te tentará ao pecado, porque Deus abomina o pecado. Então, se você tem uma dificuldade e está recebendo tentações, saiba que tentação é algo maligno. Se você está querendo se libertar de algo e está sofrendo tentação com isso, saiba, não vem de Deus. Entregue nas mãos do Senhor, que Ele te livrará de todo mal. A palavra de Deus fala que resista ao diabo, submeta-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Então, se você resistir às tentações e submeter-se a Deus, as tentações sumirá e o diabo fugirá de você. Jesus, enquanto esteve no deserto, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e beber, o diabo veio para tentá-lo. E todas as tentações do diabo, Jesus resistiu. E depois de tentar das mais variadas formas, o diabo deixa Jesus. E eis que Deus manda anjos para alimentar Jesus. Então saiba, diante de uma tentação, Deus vai abrir uma porta de fuga, de escape para você. Mas basta que você resista a elas, porque Deus nunca vai te colocar diante de uma tentação. Deus nunca vai te levar ao pecado. Pelo contrário, siga o caminho do Senhor e se aparte do pecado, que Deus sempre enviará anjos para te alimentar e para te proteger. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Saiba que o reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Em Apocalipse diz: a salvação, a glória, o poder pertence ao Senhor. Aleluia! A salvação, a glória, o poder e a honra pertence ao nosso Senhor. Deus te abençoe, fique com essa mensagem, receba em seu coração e tenha um dia abençoado. Tchau!